Pessoal. Sim, Luiz, obrigada. Obrigada, Luiz, pelo seu aceite ao convite para esse evento. O Luiz Edmundo Costa é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em fisioterapia aplicada à neurologia e neuropediatria pela UFMG, atuou na seleção paralímpica de judô como fisioterapeuta durante 6 anos, foi atleta paralímpico da seleção brasileira de futsal, sendo bicampeão sul-americano e campeão mundial na mesma modalidade. Trabalha no setor de baixa visão infantil há 27 anos no Hospital das Clínicas da UFMG, no Centro de Referência e Reabilitação, e no setor de neuropediatria há 28 anos na Prefeitura de Betim. Luiz, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado. Preciso agradecer a Shirley, a Leandro e o Henderson, que nos presentearam com as falas. Isso para mim foi um aprendizado, foi uma vivência muito agradável. Preciso agradecer a Érica, né, que trabalhou comigo no Hospital das Clínicas. Eu tive esse prazer pelo convite, por intermédio da doutora Fernanda, que fez o contato, e também agradecer a Cândida, que também participou disso e fez um contato comigo também. Obrigado a todos, e você também, Carolina, que está mediando aí com maestria. Nós é que agradecemos, Luiz. Eu quero falar um pouco, eu vou entrar um pouco na área quantas diversidades foram faladas aí, né? Diversidades de situações, diversidades de deficiente. E eu quero falar um pouco, desculpa, eu quero falar um pouco da nossa eficiência e o quanto ela pode ser camuflada. Concordo plenamente com o que a Shirley falou e também a Leandra tocou nesse assunto, né? O quanto nós, deficientes, podemos ser heróis e podemos ser coitados, que não damos conta de nada. E eu, com a minha vivência, eu tenho assim, uma prática de tudo isso que vocês falaram. Quando a gente é pioneiro para fazer alguma coisa que você vai fazer pela primeira vez, ou você não vai dar conta, ou você é um super-herói porque você está dando conta. Acho que passa um pouco de desinformação. Um pouco não, passa muito de desinformação, né? De falta de informação da sociedade. Às vezes a gente olha como se fosse um preconceito, mas muitas das vezes eu acho que é um preconceito formado pela desinformação. Eu gosto de enfatizar contando algumas coisas, e eu preciso, Carolina, que você me lembre, depois que eu terminar, eu contar o caso da professora Graça, da Universidade Federal. Se você me lembrar disso, eu vou saber o resto. Para Lembro come... sim. tá. Começar, gente, eu preciso lembrar o seguinte: um dia a gente tinha acabado de jogar um futebol e sentamos para tomar uma cerveja, todo mundo, a maioria deficiente, poucas pessoas tinham visão típica, a maioria cegos, e estávamos naquele momento de descontração, todos nós conversando. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só tirar aqui. Espera aí. Pronto. Aí. Então, estávamos nós naquele momento de descontração e passaram duas senhoras, e uma virou para a outra e falou assim: nossa, eles são alegres, mas eles falam, hein? Aí eu não aguentei e falei: mas minha senhora, a gente já é cego, imagina se a gente fosse mudo também, a coisa ia ser mais complicada. Então, eu acho que passa pela desinformação. Eu vou me abster um pouco a minha experiência enquanto profissional antes e depois de ser fisioterapeuta, antes e depois da minha vivência enquanto atleta paralímpico e enquanto profissional dentro da Paralimpíada. E aí eu preciso salientar que algumas coisas contribuem para, às vezes, camuflar a nossa eficiência, ou, às vezes, não deixar que ela seja exacerbada, que ela seja exibida, né? Preciso falar que eficiência tem a ver com talento, a eficiência tem a ver com coordenação, e eficiência também tem a ver com oportunidades. Eu quero pegar lá de trás, lá do começo da nossa vida, quando a gente nasce. Quando a gente nasce, uma coisa que vai influenciar é como é que foi esse nascimento. A gente nasceu com alguma deficiência, nós nascemos com alguma coisa que pode nos privar de alguma vivência. Então, quando eu nasci, ou quando qualquer criança nasce, a família está lá esperando que seja uma pessoa que não tenha defeitos, né? Que no futuro ela seja boa em qualquer coisa que ela fizer.
Então, a família vai passar por um luto. E que família que é essa? Qual é essa deficiência? Né? Eu, enquanto fisioterapeuta, eu vou receber no meu consultório, lá no Hospital das Clínicas, ou lá em Betim, uma família que vai trazer para mim um prematuro, ou uma criança que nasceu com paralisia cerebral, ou uma criança que tem algum problema visual, que seja uma criança cega total, e que seja ou que seja uma criança de baixa visão, né? Ou que seja uma criança que futuramente vai ter uma alteração de comportamento, que vai ser um autista, né? Então, como é que são as oportunidades que essa criança, que eu preciso dar a ela? Como é que eu recebo, eu enquanto fisioterapeuta e deficiente, quais são as oportunidades que eu preciso fazer com que essa criança vivencie para que eu possa, que ela possa colher os frutos de ter um mundo melhor, né? Eu recebo no meu consultório uma criança com baixa visão, uma família enlutada, né? E que precisa estar engajada nisso. Então, a primeira parte da fisioterapia é começar a orientar a família, perceber qual é o tipo de patologia, nesse caso, o quanto essa criança, qual é o tipo de deficiência, né? Fazer uma avaliação bem feita, para saber qual é a oportunidade que eu vou dar para essa criança. Essa criança precisa de vivências motoras, de vivências sensório-motoras? Precisa. É uma criança cega que tem a necessidade de que a família propicie a ele vivências para que ele possa ter ganhos secundários, né, a essas vivências? Então, a gente precisa falar que uma criança, quando ela vem com uma deficiência visual, seja ela total ou baixa visão, ela realmente precisa de uma vivência de experiências motoras, né? E muitas das vezes a gente não tem isso. A maioria das famílias não tratam as crianças dessa forma. Às vezes não são bem orientadas ou tem o próprio preconceito dentro da própria família, por desinformação geralmente, né? Então, isso vai fazer com que essa criança, no futuro, a sua eficiência possa ficar um pouco mais camuflada, né? Eu posso contar, da minha parte, que os meus pais, que eram do interior, quando eu nasci, os meus pais foram um pouco autodidatas, mas a minha mãe tinha uma deficiência, a minha mãe tinha um trabalho com deficientes, porque ela já trabalhava no Hospital das Clínicas. Então, é uma oportunidade que eu tive que outras pessoas não têm. Então, uma outra coisa que eu acho que vai influenciar na camuflagem, né, vamos dizer assim, dessa eficiência, do quanto esse ser precisa, né, esse sujeito precisa aparecer, é qual a oportunidade que ele vai ter no seu desenvolvimento neuropsicomotor, no seu desenvolvimento, né, na sua participação biopsicossocial enquanto criança, enquanto recém-nascido. Bom, passando para frente, o quanto essa família vai ter de oportunidade de outros serviços de interdisciplinaridade, de passar por um serviço que possa orientar não só a criança, mas principalmente a família, né? De mostrar esse ser que precisa ser incluído primeiramente na família e futuramente fazer parte da sociedade. O vídeo da Leandra é um vídeo muito inteligente, muito educativo, porque não é incluir na sociedade, ele já faz parte da sociedade. Essa criança precisa só ter as oportunidades para que ela possa fazer parte, se mostrar nessa sociedade. A hora que essa criança chega na escola, qual é a bagagem genética que ela vem, né? Isso é uma coisa que, para nós, deficientes, vai influenciar muito. Aí a gente pode fazer a pergunta, mas só para nós? Não, claro que não. Uma criança que entra na escola, seja ela típica, vamos chamar assim, né? Essa bagagem também é uma coisa importante. Mas para nós, enquanto deficientes, também vai ser muito. Qual é a experiência, que tipo de bagagem, qual é a genética, como é que essa criança foi criada, qual que é o ser familiar que ela tem, se a família deu oportunidades, né? Se é uma criança que está bem resolvida neuropsicomotor, no aspecto neuropsicomotor, no aspecto sensório-motor, né? Como essa criança vai ser recebida na parte educacional? Aí entra tudo aquilo que os nossos palestrantes, né, que os nossos convidados já falaram. Como é que é a inclusão dentro dessa escola? A minha experiência conta que uma criança com uma deficiência
com uma deficiência um pouco mais, uma criança mais afetada nesse aspecto né, patologicamente falando, não sei se nós podemos colocar assim, colocando na prática uma criança com uma paralisia cerebral um pouco mais severa, ou muitas vezes com uma deficiência visual total, como é que ela vai ser incluída? Qual que é o preparo dessa escola para incluir ou para fazer com que essa criança faça parte dentro dos seus limites, mas que ela aproveite o máximo possível na sua escola, né? A gente fala que essa criança, que a escola não está, muitas escolas não estão preparadas, né, para incluir. Mas como é o preparo desses professores, né? Como é que foi a pedagogia? Como é que foi um curso de letras? Que preparo de nível superior essa criança vai ter, os professores vão receber essa criança lá. Então, eu noto que a maioria é novidade, né? A gente coloca as crianças na escola e eles usam, as mães ficam preocupadas se vai ter um monitor para acompanhar essas crianças lá. Mas esse monitor, muitas das vezes, é um cuidador, e não é isso que a criança precisa. A criança precisa, às vezes, de um subsídio para que ela demonstre qual é a sua eficiência, né? Para que ela qual é o seu dom, o que a gente pode tirar dela, o máximo que a gente pode extrair, né? Qual é a sua capacidade de se adaptar de acordo com o que ela apresenta. Então, se é um cego, uma criança de deficiência total, quais são as capacidades adaptativas? Fala que capacidade adaptativa, eu vou falar de uma coisa um pouco mais funcional, né? Eu vou falar da capacidade que esse ser tem de se adaptar àquilo que lhe é apresentado, das barreiras, né? Da tecnologia, dos professores, da escuta, da socialização, né? Eu tenho crianças que as mães não levam em festa de criança. Por que não levam? Não levam porque às vezes não querem dar a informação que a criança é cega, ou que a criança tem paralisia cerebral, ou que a criança tem um autismo, que tem algum comportamento que, socialmente falando, não é adequado, né? Mas que ela precisa ser mostrada, que ela precisa se adequar, e escondendo é muito pior. Então, a prática que me apresenta é essa. Hoje, no século XXI, a gente vê muito isso, né? A falta de precocidade da chegada dessas crianças para nós, enquanto fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, num serviço de qualidade, né? Então, a gente precisa pensar nas crianças, precisa pensar nos adolescentes que vão aparecer na escola, e também a gente precisa pensar o quanto as pessoas que estão dentro da escola são preparadas. Lá no consultório, depois que eu formei, tanto no Hospital das Clínicas quanto na prefeitura de Betim, eu tinha consciência que as mães iam levar o ser mais importante na vida dela e iam ser apresentado por um profissional que é deficiente. O que eu precisei fazer para passar segurança além de estudar, né? O que eu precisei, qual foi a minha parte? Então, preciso pensar nos professores, preciso pensar nos psicólogos, preciso pensar nos pedagogos, porque uma psicóloga como a Shirley, por exemplo, né, uma comunicadora social como a Alessandra, um advogado como o Henderson, nós temos as nossas deficiências, mas o quanto a universidade prepara aqueles que não têm conhecimento de deficiência para receber um deficiente dentro do seu consultório, dentário, etc. Né? Aí é aquela pergunta que a Shirley, se não me engano, fez: qual é a sua relação com o deficiente sendo uma pessoa comum, um cidadão comum? Né? Eu quero passar também pela parte genética. O que como é que a gente pode, nós deficientes, como é que a gente pode fazer para descobrir os nossos dons? Será que a gente também, muitas vezes, a gente não cai na zona de conforto, né? A gente esquece que tudo tem que ser uma troca e a gente também não tem que ser um peso? Será que a gente também não tem que pensar isso? Né? Para a gente pensar em inclusão, a gente precisa saber se nós estamos nos incluindo, se nós estamos correndo atrás para a gente também para nós sermos pessoas da sociedade, né? É todo aquele vídeo lá. A gente pensa na inclusão, pensa que as pessoas precisam nos receber, e o que nós estamos fazendo para isso, nós deficientes? Qual é a nossa genética? Nós somos pessoas mais atiradas, nós somos mais
tímidos, né? A gente cai muito fácil na zona de conforto, a gente joga tudo para cima da deficiência. Ah, eu não vou fazer isso, cara, porque também para nós somos deficientes isso é muito mais difícil. É vero, né? É verdade. Muitas vezes somos sim, mas por que que a gente está fazendo para contribuir? Então, são várias perguntas que a gente precisa pensar, né? Nós temos acessibilidade, nós temos tecnologia. Graças a Deus, quando eu entrei na faculdade, eu fiz uma prova oral, eram 60 questões no primeiro dia, 30 de português e 30 de matemática. Agora, você pode fazer 30 questões de matemática oral, no segundo dia, 20 de português, 20 de geografia, de história, de inglês, de física, de biologia, de química, 20 de cada um, dividido em 3 dias. E depois a gente fazia uma prova em braille, mas as pessoas, a gente tinha um ledor que lia para a gente e a gente escrevia em braille. Puxa, quanto a tecnologia já nos ajudou, mas será que todo mundo está tendo acesso? Né? Hoje em dia a gente tem coisas fantásticas. Eu não precisava arrumar alguém para ler um livro para mim. O que eu faço? Eu pego um livro hoje, põe dentro do meu computador, ele escaneia, ele lê para mim, eu tenho um leitor de tela, eu tenho um telefone que faz tudo que uma pessoa de visão típica faz. Então, hoje nós temos acesso à tecnologia. Todo mundo tem? Né? Então, são essas oportunidades que eu acho que nós, deficientes, precisamos ter para demonstrar, para fazer crescer a nossa eficiência, para a gente demonstrar o nosso dom. É músico, é matemático, é fisioterapeuta, é terapeuta ocupacional. Quando eu entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu queria fazer um vestibular para fisioterapia e fui à escola saber como é que era. E aí entrou a generalização, que até hoje tem, e isso é um complicador. Então, eu cheguei para a primeira pessoa que eu achei, dei boa tarde, perguntei a ela que eu queria fazer um curso de fisioterapia, que eu fui saber como é que é esse curso, de que se tratava, para ver se era isso mesmo que eu quero. A primeira coisa que ela me falou foi, mas por que você não faz história? Ora, eu fui lá perguntar isso para ela, eu fui perguntar para ela do curso. Eu falei, bom, a senhora tem alguma experiência com algum deficiente visual que já chegou? Já falou, não, eu nunca conversei com um deficiente visual. Aí eu falei para ela que talvez ela não fosse a pessoa mais adequada para me responder a respeito do que eu estava precisando. Né? O risco da gente fazer uma coisa pela primeira vez, eu fui o primeiro aluno aqui na Universidade Federal de Fisioterapia, né? Numa área de saúde, uma área nova. Esse é o risco. O risco, né, daqueles professores que nunca tiveram, mas que tiram aquele de letra, que o diferente para ele não tem problema, o risco de a gente não ter, muitas vezes, um professor que qualquer coisa que saia do seu script para ele é um problema, o risco da gente ser rotulado que não tem capacidade, o incapacitismo, e o risco que a gente tem também de, puxa vida, ele fez, nossa, o cara é o máximo, ele é um cara fisioterapeuta, então, esse é o risco. E qual o outro risco? De um incapacitismo levar aquele deficiente a achar que realmente ele não tem capacidade de nada. Ou dele acomodar, cair na zona de conforto e achar que ele dá conta de tudo. E não dá. A gente precisa correr atrás dos nossos limites, mas a gente precisa saber certinho qual é o nosso limite. Quando eu formei em conversa com uma professora, e ela falou para mim, olha, nós não vamos limitar os seus pacientes, né? Aqui no estágio, na residência. Eu falei, ainda bem que vocês não vão fazer isso, porque senão o atestado não era para mim, não, era para vocês que me ensinaram. Vocês têm essa responsabilidade, né? De passar para mim, eu preciso me virar. Agora, o que eu ganhei? Qual foi o meu ganho com isso tudo? O que eu acho que a minha vivência, a minha experiência me fez passar de segurança para os meus pacientes? Então, algumas coisas influenciam. Quando a gente tem uma cegueira adquirida ou uma cegueira de nascença, a nossa capacidade adaptativa é outra, né? A prática de esporte nos dá uma mobilidade absurda nisso. Então, eu precisava, hoje eu sei, né? Quando eu me formei, eu fui perceber, neurofisiologicamente falando, que o esporte foi bom para mim, porque eu tenho eu preciso ter uma boa mobilidade, né? Eu preciso passar segurança para
para a mãe do meu paciente, para os pais do meu paciente, eu preciso me locomover, né, com uma destreza, eu preciso conhecer o meu ambiente de trabalho, eu preciso ter acesso fácil a tudo aquilo que eu preciso para eu trabalhar com essa criança, independente do grau de deficiência, né? Eu precisei aprender a ter uma capacidade de me adaptar e aprender a fazer uma análise de marcha, porque a análise de marcha é uma coisa visual. Você bota a pessoa andando e a gente começa a avaliar. E eu precisei avaliar inúmeras pessoas. Enquanto o pessoal não queria chamar os professores, eu não queria chamar para perto de mim, para eu avaliar e eles entenderem e eu perceber se aquilo era coisa plausível que eu fizesse, era possível que eu fizesse. E fiz, né? E eu reconheci onde é que estava o meu limite. Eu não vou querer guiar um carro, eu não vou querer olhar um raio-x, eu posso até saber o que tem lá, uma ressonância, eu preciso saber o que tem lá, né? Para eu discutir aquilo com o neurologista, com o neuropediatra, o neurocirurgião. Mas eu sei que eu não vou dar conta daquilo, de olhar, eu. Então, eu tenho os meus limites. Eu estou preparado, nos meus 29 anos de profissão, eu estou preparado para um dia que uma paciente chegue com o filho dela e ela vai falar comigo assim, ó, desculpa, doutor, mas eu não queria que o senhor atendesse, o senhor é deficiente visual e eu acho que eu não estou me sentindo segura. Perfeitamente. Então, a minha cabeça está pronta para isso. Nunca aconteceu. Mas, tudo é possível, né? O meu limite, eu sei do que eu sou capaz, mas a desinformação faz com que as pessoas que vão levar as crianças para mim, elas podem ter dúvidas naquilo que eu vou dar conta ou que eu não vou dar conta, né? Eu tive professores né, que eu sofri esse incapacitismo na escola, eu tive alguns, graças a Deus foram a minoria, que eu tive que provar para eles que a coisa não era bem assim. Não era para mim, não, era para eles que eu precisava provar, que eu sabia do que eu dava conta. Então, algumas coisas influenciam, gente, no nosso aspecto de eficiência. Influenciam sim, né? A nossa capacidade adaptativa, a nossa mobilidade, a nossa orientação e mobilidade, o quanto nós somos capazes de nos orientar, qual é essa experiência, né? A bengala, o uso da bengala muito precoce, isso atrapalha, porque nós, deficientes visuais, precisamos ter uma orientação tempo e espaço muito grande para a gente saber, sem uso da bengala, que hora que a gente está numa sala que está cheia, que está vazia, que a gente chegou numa esquina, né? Que a gente está perto da porta, sabe? Outras coisas que, para nós, faz diferença, faz parte da nossa capacidade adaptativa, né? Nós precisamos, sim, ser inseridos na sociedade enquanto criança, né? Termos uma inclusão social, uma inclusão biopsicomotora, uma inclusão escolar, precisamos, sim, faz parte, porque aí nós vamos poder mostrar o nosso dom, a nossa eficiência, né? Nós precisamos ter oportunidade de trabalho, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Eu acho que tudo tem que ter uma troca. Quando eu entrei na faculdade, aqui nós temos o Instituto de Ciência Biológica, que é o nosso ICB, né? O pessoal aqui de Belo Horizonte conhece o ICB, e o ICB é um labirinto. O ICB é um monte de corredor, são alguns 6 andares, se não me engano, 5 andares, e eu sabia disso porque eu tive colegas que passaram antes em outros cursos. Então, quando eu fui entrar na faculdade, o que eu fiz? Eu fui lá aprender. Antes de todo mundo, não tinha ninguém na faculdade. Eu arrumei um amigo e falei, ô fulano, vem cá, vamos lá que eu quero saber, ver qual é a lógica, eu preciso aprender a andar ali, preciso saber onde é que é o banheiro, senão toda hora eu vou ficar perguntando, fulano, você podia fazer o favor de me conduzir? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei para a faculdade, todo mundo ficou perdido lá dentro. Eles enxergavam, tinha todo mundo de visão típica. Mas quem sabia onde que eram as coisas era eu, porque eu fui lá antes. Então, tem uma troca. A gente não pode ser peso. A gente tem que exigir que a gente seja incluído? Tem. Mas a gente tem que ter uma troca. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa correr atrás do nosso limite, ter iniciativa, né? Nós precisamos empurrar o nosso Jeep para demonstrar para todas as pessoas que não tem incapacitismo, não. Nós somos capazes, né? De sermos eficientes em várias coisas, que nós somos capazes de ter o nosso dom. Que a gente não precisa só vender loteria, nem ser professor de história, e nem que a gente faz conta de cabeça. São coisas que passam na cabeça das pessoas e que a gente vê. Então, tudo é uma troca
para mim. A nossa genética está influenciando isso, porque é a nossa capacidade de nos doar, nossa capacidade de sermos atirados, às vezes, de falar, né? A nossa capacidade de aproveitarmos a oportunidade que são nos dadas. Então, isso também é muito importante. Eu entrei na faculdade e a primeiro período eu tive aula de citologia e histologia básica. Então, o que era a aula? A aula era 2 horas de aula e depois 2 horas de microscópio. Então, eu entrei na sala, 90% dos meus colegas viraram para mim e falaram: como é que você vai fazer para olhar microscópio? Eu falei: não faço a menor ideia. Mas não faço a menor ideia. E até aí eu tinha ouvido o que você vai dar conta de fazer. Quando começou a aula, a professora Graça, eu sempre faço questão de citar o nome dela, já morreu, ela era uma pessoa fantástica. Ela era uma professora com todas as letras maiúsculas, na mais real, sabe? Era uma professora com todas as letras maiúsculas. Só isso vocês já podem saber o que era a professora Graça. E a professora Graça chegou para mim, antes da aula começar, falou comigo desse jeito: o que nós podemos fazer? Então a professora Graça estava me oferecendo uma parceria. Essa é uma palavra. Quando eu atendo, uma coisa que foi, eu vou voltar aqui nesse assunto, quando a gente atende uma criança, que a mãe está acabada, os pais estão acabados, e muitas vezes é a mãe mesmo, que os pais não dão conta disso, tem que ser mulher para dar conta disso. E foi feita uma pergunta aí, que eu não lembro mais quem foi, que falou assim: a gente tem um contato com os cuidadores, mas quem cuida dos cuidadores? Então, é nossa obrigação, enquanto fisioterapeutas, enquanto profissionais da saúde, oferecermos parceria. Foi o que eu tive na minha vida com a professora Graça e outros professores. Eu estou citando a professora Graça para eu colocar para vocês aonde que chegou isso. Então, a professora Graça me ofereceu a parceria. Ela falou: como é que nós vamos fazer? Eu falei: professora, a parte teórica para mim está tudo bem. Expliquei para ela, eu vou anotando as coisas em braille, porque não tinha nada em braille. Nada, nada. E nem computador. Em 1989, gente, não tinha computador. Aí ela falou: olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a nossa aula, à medida que você for precisando, aquilo que nós pudermos adaptar, aquilo que a gente pode, que eu posso te ajudar, você me fala. Eu te ajudo, você me ajuda. Combinado? Eu falei: pronto, passou. É isso que eu precisava. Eu preciso contar essa história porque eu fui incluído na mais pura acepção da palavra. Quando terminou a aula teórica, a gente foi para a parte prática e a minha parceira, a gente viu os microscópios em dupla. E a minha parceira falou comigo assim: Luiz, eu tenho aqui um microscópio para a gente olhar. Tem um caderninho de prática e a primeira lâmina é um tecido muscular. Aí eu falei: como é que você sabe? Eu falei: eu olhei a imagem aqui e aqui no caderninho tá, que a imagem número 1 é um tecido muscular. Eu falei: que bom. Mas o que você viu aí? Aí eu falei: eu quero que você me fale o que você viu. Porque se você me falar o que você viu, eu vou ver também. Se eu enxergasse, eu ia bater o olho e ver o que aí? Você ia ver uma coisa clara com os risquinhos verticais vermelhos. Não estão assim muito certinhos, mas estão mais ou menos paralelos. É uma lâmina até boa, paralela. Então isso é um tecido muscular estriado? É. Eu falei: opa, aí é que eu quero. Aí eu chamei a professora e falei: olha aqui, professor, eu entendo que é mais difícil, mas e ela tentando de todo jeito, ela fazia em relevo, ela tentava curtir, sabe? Ela tentava de todo jeito. Você via que ela estava me oferecendo parceria, mas eu também estava fazendo por onde. Então, ficou combinado nessa hora que eu comecei a decorar as lâminas. Então, no dia da prova, ela falava comigo assim: Luiz, eu tenho aqui um tecido muscular, o que eu tenho que enxergar aqui? Eu falava para ela: aí eu descrevia a lâmina para ela. E até os artefatos de técnica eu tinha que saber. Luiz, eu tenho aqui. Aí ela enxergava tudo lá e eu falei: o que eu estou vendo? Eu falei: isso aí é tal coisa. Pronto. E no começo do semestre, gente, ela falou para mim assim: eu vou te avaliar, mas o laboratório, o departamento de morfologia, ele quer um relatório.
porque eu preciso passar para eles se você vai dar conta disso ou se você não vai dar. Eu falei, perfeitamente, eu topo a parada. Falei, topa a parada, mas gente, eu sabia que alguma coisa tinha que acontecer. E aconteceu. Depois que terminou o semestre, eu passei, graças a Deus. Quando chegou na prova do exame especial, a professora Graça falou, eu queria te pedir um favor, eu queria que você trabalhasse comigo de monitor agora no final desse semestre, para você ajudar o povo que ficou de exame especial a olhar no microscópio. Eu brinquei com ela, falei, mas professora, a senhora promete que vai contar isso um dia? Vocês vão rir da senhora, não? Que nós vamos ensinar, né, ajudar o povo a olhar no microscópio e tal. Passou aquilo. Esse e muitos exemplos eu tive na faculdade. Luiz, é Oi. Carolina que está falando aqui. Você Ah, tinha me pedido para te lembrar sobre o caso da professora Graça. é Estou esse. imaginando que é esse caso. E aí Exatamente. eu preciso só te alertar que nosso tempo está terminando para Vou você fazer suas terminar. considerações finais aí. Tá, vou Desculpa rapidinho. fazer a parte chata. No teu, Carolina, você está brilhante. Aí, gente, eu descobri um dia, uns anos depois, a professora Graça encontrou comigo e falou: Olha, você precisa ver seu filho. E eu, não entendendo o que era, o que a professora Graça fez com isso? Ela montou, e, e ela era uma pessoa assim, muito perfeccionista, então ela encontrou com todos, ela juntou uma turma da medicina, da morfologia, da biologia, todo mundo e criou o Museu de Morfologia. Esse Museu de Morfologia ele é tridimensional, mas é uma coisa muito perfeita por causa dessa experiência que a gente teve. Montou lá esse museu e está lá no Departamento de Morfologia, no Instituto de Ciências Biológicas, e ela, para homenagear essa nossa época, fez um útero com um feto pequenininho lá que chama Luizinho, que ela queria me homenagear. Gente, as minhas considerações finais eu acho que a informação, a parceria, né? Nós, deficientes, fazemos a nossa parte. A gente precisa cobrar do governo, políticas públicas, da sociedade, né? Da faculdade, da universidade, que possa capacitar professores para receber alunos em qualquer que seja a diversidade de deficiência, mas a gente nunca pode esquecer a nossa parte. Nós temos que empurrar o nosso Jeep. Obrigado. Luiz, nós é que agradecemos. Foi fantástico ouvir você, poder ouvir você. A gente fica mesmo muito agradecido porque você fez o aceite ao nosso convite. A gente tem duas pessoas aqui de mãos levantadas e eu vou passar a palavra então para a Shirley, que levantou as mãos primeiro, depois Érica também vai falar. Não sei se a Érica quer falar antes, que a Érica que fez o convite, né, para o professor Luiz. Não, não, depois a Chile, ela levantou a mão primeiro. Tudo bem, vamos lá, Shirley. É só uma pergunta, né? Porque o Einstein traz uma fala, né? Bem interessante, principalmente da parte acadêmica. Mas quando você fala, Luiz, eu entendo esse lugar de fala que você traz, mas você acredita que todos os sujeitos, em todas as camadas sociais, conseguem ter esse mesmo acesso que você obteve, dentro da perspectiva social, falando mesmo, de falar de todas as interseccionalidades, de todas as questões? Essa é a pergunta, que você fala dessa aceitação. Felizmente, eu perdi um pouquinho da sua fala, porque eu fui lá falar com a Natália, então eu tive que sair um pouquinho daqui. Mas essa pergunta que fica, veio um questionamento, porque quando eu penso numa perspectiva social, de inclusão, sim, se percebe que alguns grupos, ou nem grupos, mas alguns sujeitos, algumas pessoas não alcançam essa mesma inclusão. E aí eu queria entender assim, qual é a sua visão dessa perspectiva. Obrigada. Chile, obrigado pela pergunta. Não, Chile, infelizmente, com certeza não. Porque algumas coisas, eu acho que as oportunidades ainda são diferentes. Por N motivos. Pela parte sociocultural, né? Pela parte econômica, muitas vezes, né? Então, assim, por onde essa criança
né, no seu desenvolvimento, aonde ela foi recebida. Claro que existem muitas exceções, graças a Deus. Então, tem gente que muitas vezes, dependendo de quem recebeu, por onde ela entrou, socioculturalmente falando e até economicamente falando, talvez não faça tanta diferença no âmbito familiar, mas vai fazer diferença na parte educacional, na parte pedagógica, né? Por onde essa escola, como que essa escola pedagogicamente trabalhou essa criança? Então, infelizmente, não são as pessoas que às vezes não têm a mesma oportunidade, mas acontece de o sujeito também ter a oportunidade e essa oportunidade passar. Eu acho que aí vai da parte da genética, da parte da constituição do sujeito mesmo, da pessoa, né? Mas, infelizmente, as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Ainda não. Ainda eu acho que não tem. Obrigada, Shirley, pela pergunta. Érica? Olá, Luiz, um prazer te ouvir, uma Meu também. delícia, né? Saudade de trabalhar aí junto com você. E acho que você me falar da sua história na morfologia me fez lembrar um outro caso que você vai lembrar aí comigo, que eu acho importante destacar aqui, porque o primeiro que a gente tem uma equipe de baixa visão que é fora de série, né? Uma equipe que trabalha muito bem e que em determinado, isso no Hospital São Geraldo, né? Lá na UFMG em Belo Horizonte. E em determinado momento, a equipe teve a intenção de aprender um pouquinho de língua de sinais, porque poderia acontecer, né? A necessidade de fazer uma avaliação visual de uma criança surda e nós não estávamos preparados. Então, fui lá atrás, consegui, então, uma demanda da equipe. Consegui lá a Camila Ramos, né? Camilinha foi lá, né, Luiz? Para nos ensinar. E aí marcamos o horário, equipe toda disposta, motivada para aprender língua de sinais. Daí chega a Camila para mim meia hora antes, desesperada. Assim, professora. Falei, o que foi? Tudo bem? Está no horário, vamos lá. A reunião é agora. Falei, professora, e o Luiz? Falei, o que tem o Luiz? O Luiz está na reunião. Ele, não, professora, como é que vai ser com o Luiz? Falei, eu não sei. Vamos perguntar para ele, eu também não sei. Mas a Camila desesperada. Chegamos lá, eu também não sabia. Mas foi tranquilo. Falei, Luiz, ó, a gente está com um problema aí. Como é que vai ser isso para você aprender língua de sinais hoje com a equipe? Como é que é? Falei, não, isso é fácil. Senta aqui do meu lado. A Camilinha vai fazer ali para todo mundo, você faz do meu lado, eu vejo na sua mão o que ela ensinou, como é que você fez, eu faço também. Mas não tem nem dúvida. É isso que é legal, assim. Não tem tempo feio com o Luiz. Tudo é possível, é impressionante. Isso ele passa. Então, quando ele falou que até hoje nenhuma família, né, questionou a possibilidade do Luiz trabalhar com a criança, acho que não vai questionar nunca, Luiz, porque é o contrário. As famílias veem o Luiz e fazem essa projeção. Bom, mas se o Luiz, que está aí com essa dificuldade visual, dá conta, se formou na FMG, está trabalhando aqui no serviço, meu filho também vai. Né? Então, as famílias veem no fato de ter o Luiz na equipe um ponto positivo. As famílias ficam muito seguras. Né? Então, o Luiz não é o único fisioterapeuta do serviço, mas as famílias adoram o Luiz no serviço. Né? Então, acho que isso mostra também a forma de lidar com a vida. Né? Apesar da vulnerabilidade, né? O jeito de fazer isso é muito diferente, né? Para cada um de nós. Né? Então, só quero dizer, contar esse caso, como se diz lá em Minas, né? Que para mim foi um grande aprendizado, né? E que sempre foi um prazer poder trabalhar junto com você. Obrigada, Luiz. Você lembra disso, né? Lembro, claro que eu lembro. Obrigada, Érica. Eu vou passar a palavra para a Leandra, e depois da Leandra a gente passar para o encerramento, né? Só para a gente ficar ajustadinho aqui no nosso tempo, tá bom? Leandra, pode fazer sua pergunta. Oi. Gente, eu queria colocar uma questão para o Luiz, e acho que se estende para todos, e aí fazer um comentário em relação ao que a Érica falou. Nós estamos falando aqui de uma questão de adaptação da própria pessoa com deficiência, né? Como bem colocou a Shirley, enquanto ela está numa condição de acesso, com uma condição socioeconômica, com uma condição de uma família que teve uma estrutura,
com uma condição de uma região que ela veio, então tudo isso tem que ser avaliado, não só apenas né, a força de vontade, pode-se dizer, entre aspas, a determinação, o empenho, porque a qualidade, o potencial, todas as pessoas podem nascer com ela, só que o meio em que ela vive vai determinar muitas questões. Eu queria colocar isso para vocês pensarem. Nós aqui, eu, Luiz e a Shirley, somos uma exceção em relação às pessoas com deficiência no nosso Brasil. Nós somos aquela porcentagem, como a Shirley colocou, que pouquíssimas pessoas tiveram acesso a uma educação. E aí, quando a Érica fala, nossa, ele conseguiu se adaptar. Sim, ele fez a parte dele, né? Mas as professoras, durante todo o processo, também foi uma via de mão dupla, e esse processo de inclusão, ele passa por uma sociedade consciente de que tem que olhar para essa diversidade. E aí existem certos limites que cabe, a gente vai voltar ao que o primeiro palestrante falou, a legislação. Porque se tem uma escada, eu com a cadeira de roda não consigo. A Shirley, quando fez a faculdade, teve muitas barreiras físicas, que aí ela não poderia ser super-heroína e superar aquele obstáculo. Cabe à sociedade quebrar aquela barreira. Então, não é para ter não era para ter uma escada, era para ter uma rampa. Então, é preciso ficar muito claro que não é uma culpa da pessoa com deficiência de se responsabilizar por estar num lugar e se superar ou se adaptar a uma condição. É uma via de mão dupla. Cabe à sociedade entender as necessidades específicas de cada pessoa, auxiliá-la para que ela consiga ter a sua maior autonomia e independência, e sim, a pessoa com deficiência não ser capacitista consigo mesma, mas dentro de um processo que ela já vem, como falou o outro rapaz, agora que eu esqueci o nome, o rapaz com deficiência física, né, que acho que é para se lembrar o que ele tem, que ele falou que vai depender muito também de um preconceito enraizado. Então, não culpar a pessoa com deficiência se ela não conseguiu se resolver, não conseguiu encontrar o seu caminho ainda psicologicamente, porque foi colocado na cabeça dela o tempo todo que ela não tinha valor, que ela não tinha capacidade, que ela não era pequena, muito no meu caso, estou falando bem especificamente, eu meço 96 centímetros. Eu sou uma mulher pequena, com o tamanho de uma criança de 4 anos. Eu escutei da sociedade, aí, da escola, do mercado de trabalho, na maioria das vezes, que eu não tinha a capacidade de fazer, porque eu era muito realmente pequena em relação a tudo. Como que eu ia conseguir? Eu não ia ter essa capacidade nem de estudar, nem de estar naqueles espaços. Quem era eu para fazer uma entrevista? Eu sou jornalista, eu chegava nos espaços e aí eu não marcava na assessoria de imprensa antes que eu era uma jornalista com deficiência física. Quando eu chegava para fazer a cobertura de um evento, as pessoas viraram para mim e falavam, nossa, eu chegava na pessoa, eu vim aqui para fazer a cobertura. Não, mas nós estamos esperando a jornalista, a Leandra, a jornalista que falou comigo. Eu falei, sou eu. Não, mas você? Como? Como que você vai conseguir? Você vai aparecer e a minha imagem é diferenciada. A imagem da Shirley também, o nosso corpo é diferente do padrão de beleza, de perfeição que não existe, que a sociedade padronizou. Então, eu acho que a gente tem que deixar um pouco, diferenciar essas duas coisas e não colocar uma responsabilidade, uma culpa tão grande na pessoa com deficiência dentro de um processo que ainda está no início. Né? E que não deveria estar já do meio para o fim, se não tivesse todos esses retrocessos. E sabe, Érica, não é porque o Luiz conseguiu fazer e superar e se adaptar, que isso também assim, é um grande exemplo de que se ele conseguiu, outras pessoas sem deficiência também podem conseguir. Não, porque mesmo eu tenho amigos com cegueira ou com baixa visão que não conseguiram. E aí a gente vai chegar ao ponto de criticar, não, então ele teve menos condição ou não, ele foi esforçado ou ele foi preguiçoso. Não, ele não conseguiu e tudo bem. E uma pessoa que não tem deficiência, talvez também não consiga. É muito perigoso quando a gente compara as questões, sabe? A pessoa tem deficiência, então ela tem que estar sempre, como a Shirley colocou, colocando a sua capacidade em prova, dizendo que ela é mais... Né? Como falam também as questões de negritude, de mulheres pretas, eu tenho que estar sempre provando que eu sou melhor, que eu tenho condição. Por quê? Não,
Não é necessário isso. Não deveria ser assim. A sociedade tem que entender que, independente da etnia, independente da deficiência, nós somos pessoas com falhas, com dificuldades, né, com potencialidades, e que não é por isso que eu tenho que conseguir me virar e conseguir aquele espaço, sabe? E não pode ser desmerecida por não ter conseguido. Então, eu não sei se eu me expressei bem, mas eu acho que é isso que eu queria colocar. Legal, Leandra. Eu não sei se eu também me fiz entender, porque em momento algum eu fiz comparações, né? Você está comparando agora, eu não comparei. Eu acabei expressando aqui a minha proximidade com o Luiz, porque trabalhamos juntos durante muito tempo, né? Para mim realmente é um prazer ver e até contar um pouco como as famílias percebem, já que ele tinha comentado, né? Que poderia acontecer um dia de uma família não se sentir segura, né? Então foi quase um relato aqui meu, porque eu acho que de forma alguma cabe nem comparação, nem julgamento, né? Cada um de nós aqui no Zoom, cada um na sua janelinha, aqueles que estão de janelinha aberta, que a gente pode ver, são todos diferentes, né? Então, em hipótese alguma, aqui a minha intenção foi comparar. Luiz, você quer falar alguma coisa? Quero. Algumas coisas que eu queria só alinhavar, eu sei que o nosso tempo está pouco. Aí, no começo da minha fala, eu citei que algumas coisas a gente precisa levar em conta. A família, o dom, a coordenação, a capacidade adaptativa, né? Assim como a gente leva em conta tudo isso para aquelas pessoas típicas, a gente leva para nós também. É um perigo na universidade, por exemplo, já aconteceu, o Luiz dá conta, então o próximo deficiente que entrar aqui vai dar também. Mas o Luiz é muito melhor, muito pior do que o que vai entrar lá. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta, né? A minha capacidade adaptativa foi uma, mas tem gente que vai fazer muito melhor, vai ter outras ideias, né? Então, essas coisas são todas muito, assim, particular, muito individual de cada um, sabe? Então, eu penso assim também, eu acho que a gente não pode comparar hora nenhuma. A gente tem que saber a individualidade de cada pessoa, né? Por isso é que eu falei, a nossa eficiência não pode ser camuflada, né? Ela tem que ser exacerbada. E várias coisas contribuem para isso. Sociocultural, né? Nós profissionais, independentes de deficientes ou não, nós somos responsáveis por fazer esse paciente que chega para nós, com qualquer seja o tipo de deficiência, seja congênita ou adquirida, a gente tem que incluir ele, a gente tem que fazer ele andar. Nós temos que demonstrar para ele que existem outros caminhos, né? Então, nós profissionais somos responsáveis por isso, para descobrir como explorar o máximo de eficiência, seja qual for, né? Para aquilo que for, ou para fisioterapia, ou para qualquer outra coisa, ou para comércio, ou para qualquer outra coisa, né? Então, essa particularidade é para nós também, né? Somos deficientes visuais, ou somos né? Somos deficientes, mas temos as nossas eficiências, e elas são individuais, elas são particulares. Eu vou passar a palavra agora para a Lu Bossi, que ela está de mão levantada, e vou, infelizmente, precisar encerrar depois da Lu. A gente sabe que é um tema que instiga muitas perguntas, mas a gente também precisa controlar nosso tempo aqui. Então, Lu Bossi, pode abrir o seu microfone. Boa tarde a todos. Eu me chamo Luciana Bossi, resido aqui em Belo Horizonte também, conheço o Luiz Edmundo e sou pedagoga, sou educadora. E eu queria falar um pouquinho, foi muito boa essa discussão toda aí, né? Em relação à inclusão, em relação às diversidades. Mas eu queria falar um pouquinho dessa questão aí das nossas diferenças, né? Das oportunidades que nós temos enquanto pessoas com deficiência. Esqueci de falar que eu também sou cega, e cada pessoa vai ter sua experiência, né? Vai ter uma experiência diferenciada e oportunidades diferenciadas também. Eu não tive a mesma oportunidade que o Luiz teve, né? Eu tive muita dificuldade na escola,
né? E hoje eu vejo que o meu diagnóstico veio tardio. Então, por isso que eu falo que são fatores que vão fazer com que as pessoas tenham não se desenvolvam da mesma forma, né? Isso é impossível, porque cada ser humano é diferente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que não depende apenas de um fator, depende de vários fatores para que essa pessoa com deficiência se desenvolva, para que a família ela é fundamental, como o Luiz falou muito bem aí, os estímulos que a pessoa tem, né, que essa criança vai ter, que eu acho que são vários, né, de acordo com cada deficiência ali. Então, na época, por exemplo, que eu estudei, eu nem ouvia falar de estimulação precoce, né, de estimulação sensorial. Eu não tive vários estímulos enquanto criança, enquanto adolescente e até na parte da minha juventude. Na maioria da parte da minha vida, eu não tive. Eu fui aprender sobre estímulos quando eu fiz um curso no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, que é a primeira escola fundada no Brasil para cegos, né? Então, e aí que eu vi o quanto eu não fui estimulada, o quanto faltou para eu poder me desenvolver. Então, por isso que eu penso que cada ser humano é um, né? Nós temos oportunidades diferentes e na faculdade também, né? Eu tive muitas barreiras, mas também tive pessoas como a professora Graça, tive também alguns professores na minha vida durante a minha vida escolar também, que me ajudaram muito, que me deram oportunidades, que acreditaram no meu potencial, e isso me ajudou muito. E no trabalho, a mesma coisa, né? Eu atendo alunos também com deficiência nas escolas, atendo famílias, já dei aula de braille, de soroban, de informática, e então, geralmente as famílias, quando nos encontram, geralmente, como a gente tem a experiência, né, como pessoas com deficiência, às vezes elas acreditam, como o Luiz falou aí, né? Não, acho que foi a colega de trabalho dele, que eu esqueci o nome, falou. Elas querem conhecer a nossa experiência, né, enquanto pessoas com deficiência, para poder e falo, não, então o meu filho conseguiu, não, ela conseguiu, ela é uma professora, ela é uma pedagoga, ela atende os alunos na escola, então quer dizer que meu filho também vai conseguir. Mas isso nem sempre acontece, porque, igual foi falado aí, cada pessoa é de uma forma, né? Não significa que eu fiz, que eu consegui, que eu tive dificuldade diferente da do Luiz, é que essa pessoa vai conseguir da mesma forma, porque tem aquela pessoa, a gente tem que pensar naquela pessoa que está lá no interior, que não tem oportunidade nenhuma, que não conhece as tecnologias assistivas, que não tem uma professora Graça, que não tem uma família que vai dar apoio e que não tem acesso nenhum, não tem dificuldade de locomoção, que não tem uma professora de orientação e mobilidade, como nós, né, como alguns deficientes visuais já tiveram, que não tem o acesso a muitas questões, né, aos estímulos e que vão ter dificuldade. Então, eu deixo aí essa fala, porque as oportunidades são diferentes realmente para cada um de nós. E não só para nós deficientes, né, para todos. Cada ser humano é um, e é isso a minha fala. Agradeço aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Luiz, você quer fazer algum comentário? E passar para
o seu encerramento. Carolina, não, eu acho que eu estou satisfeito, só quero agradecer a oportunidade, acho que isso é uma... Você está me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Sim, estamos sim. Eu acho que é uma discussão muito boa, né? A gente precisa colocar realmente a parte, assim, essa individualidade é muito importante, a parte nossa enquanto deficiente, mas nossa enquanto profissional, né? É uma somatória de participação de todo mundo, né? Queria agradecer a Érica, falar com ela que foi um prazer, viu, Érica? Te ouvir, e quando vier aqui, passa aqui para tomar aquele cafezinho e comer aquele feijãozinho tropeiro Eu com quero pão de torresmo. queijo. Aquele pão de queijo, aquele feijãozinho com, né? O tropeiro com torresmo e aquela cachaçinha que está com frio. Tá Muito bom, obrigado. Luiz, Muito obrigada. obrigado, gente. Obrigado a Fernanda, a Cândida, todo mundo, os que participaram. Obrigado ao Henderson, a Shirley e a Leandra, né, que nos abrilhantaram com toda essa, né, com toda essa fala, com todos os questionamentos. Eu acho que a gente só tende a crescer. Enquanto toda vez que a gente se encontra que tem troca, a gente cresce. Obrigado, gente. Obrigada, Luiz, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite e ter dito coisas tão relevantes e tocantes para a gente. Então, agora a gente passa para o momento